Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Química em Arte. Hoje no sarau da Química em Arte temos o prazer de receber o professor Miguel da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Miguel. Obrigado, Martinho, pelo convite, pela entrevista. Obrigado pelo papo, né? No bloco Mentes Brilhantes, professor Miguel, gostaríamos de saber quais trabalhos de pesquisa você realiza na universidade. Fale um pouco para nós. Bom, então, professor Martinho, eu dou aula em vários cursos de graduação, né? No curso de mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural e também no curso de mestrado em história, né, que funciona mais no campus de Chapecó. Dentro dos meus, então, eu dou aula de História da Fronteira Sul, História e Filosofia da Ciência, na graduação. No mestrado dou aula de História Ambiental, vou começar com uma disciplina de História e Animais também. E os meus temas de pesquisa, né, eu oriento alunos de mestrado, já orientei de iniciação científica, que me interessam, meus temas principais, então, de estudo, né, claro, dentro da história, mas tem a ver, então, como o professor Martinho já colocou, Martinho, agroecologia, desenvolvimento rural, história ambiental, colonização, e também tenho muito interesse em estudo a questão dos animais, do vegetarianismo, também são temas de interesse que eu venho estudando, pesquisando, enfim, orientando, né? Então é por aí. Que legal, professor Miguel. Uma grande caminhada na área de pesquisa. Recentemente, você publicou capítulo de livro no exterior. Conte um pouquinho para nós sobre esta experiência. É sempre uma alegria, né, Martinho, professor? Porque, enfim, a gente faz a pesquisa, tem a dedicação toda da escrita, né, de todo o processo que é o estudo, enfim, que envolve, né, uma pesquisa, e ver a publicação acontecendo, né, ver os livros, os artigos. Então é muito gratificante. Eu acho que é um dos objetivos que a gente tem, né, como professor universitário, como acadêmico, ver a produção de conhecimento, né, que é isso que a universidade deve fazer, né, ou seja, ela transmitir os conhecimentos consagrados e buscar produzir novos conhecimentos, né. Então a pesquisa científica é a materialização desse momento, né, da produção de novos conhecimentos. Então poder publicar também em inglês, em língua estrangeira, em editoras internacionais, né, é muito gratificante poder saber que você está sendo lido, né, estudado por pesquisadores de diferentes países do mundo. E também, professor Miguel, sabemos que você esteve no Canadá recentemente, realizando o seu pós-doutorado. Conte um pouco para nós dessa sua experiência. Foi fantástica, né, Martim? Assim, né, eu percebo que me enriqueceu muito, né, assim, do ponto de vista da bagagem cultural, do aprendizado, da experiência pessoal. Eu gostaria que todos os acadêmicos, todos os estudantes universitários tivessem, né, a gente sabe que isso seria uma utopia ainda, né, mas que todos os universitários, todos os professores tivessem a oportunidade de morar em outro país, né, por um breve período de tempo. E ainda num país como o Canadá, né, um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma alta qualidade de vida, com uma população muito diversificada, culturas, vários países imigrantes que moram lá, né, então um país com uma bagagem cultural e de desenvolvimento econômico e social, né, que é exemplo em vários campos de pesquisa, enfim, né. Então foi uma experiência incrível, né. Que ótimo, né, professor Miguel? Agora conte para nós, em que momento a música entrou na sua história de vida? Então, os meus pais, eles sempre me incentivaram, né, a estudar música e eles valorizavam muito. Então, a minha mãe, ela estudava flauta, ela era flautista. E meu pai, ele gostava de tocar violão, assim, mais de uma maneira informal, né? Não tinha feito escola, mas a minha mãe chegou a frequentar até música, né? Então, eles valorizavam muito isso e me incentivaram, né? Quando eu era criança, tinha uns 8 anos, mais ou menos, falaram, você vai estudar piano. Eu nem lembro muito bem como é que foi assim o convencimento, mas eu fui estudar piano e
enfim, sempre adorei estudar piano, né? Estudei muitos anos, até a época de faculdade, e até cheguei a pensar em fazer uma faculdade de música, né? De tanto que eu gostava. E aí eu passei, acabei indo para a história, que também eu gostava muito da história da música, eu gostava muito das ciências humanas, né? E mas aí eu fiquei muito tempo parado na música, no piano, e há uns 3 anos atrás eu retornei, né, a estudar, assim, como hobby, aí não com essa proposta, enfim, né, a minha vida é história, é academia, é a vida de professor universitário, mas como diversão, hobby, é tocar piano, né? Que maravilha, professor Miguel. Então, você poderia tocar uma música para nós aqui no Sarau da Química em Arte? Então, eu vou eu vou tocar primeiro aqui que é o Odeon, que é um chorinho, né, que é um composto pelo Ernesto Nazaré no início do século XX, foi um dos principais músicos cariocas desse estilo do choro de música, né? E ele é bastante conhecido, foi temas de novelas, acredito que ele também de filmes, né? Então, vocês já vão reconhecer uma parte aqui do Ernesto Nazaré, Odeon. Que música rica, professor Miguel. Agora, fale para nós um pouco como que é o seu mecanismo de aprendizagem de teoria e prática musical. Eu aprendi, estudei em escola de piano, né, desde criança, e aí eu aprendi também a teoria musical e a leitura da partitura, né? Então, a leitura da partitura, para quem nunca leu, percebo assim, é uma coisa difícil. Então, é uma coisa que leva tempo até você se acostumar e aprender, mas ela é, enfim, é um método, né, que é bastante consagrado, antigo na história da música, né, e que permite, hoje com a internet, e na época que eu estudava piano, não era muito difícil ter acesso a uma partitura, né, a internet era muito limitada, isso era lá quando era criança, nos anos 90, mas agora você consegue baixar, né, enfim, milhares de partituras na internet, então você só precisa imprimir, por exemplo, nem isso, né, tem aqueles aparelho eletrônico, e você pode estudar por conta própria, né? Enfim, essas partituras, fazer a leitura. Então, é uma coisa que você tem que vai devagar, né? Você tem que ir pegando, mesmo tendo prática na leitura, você precisa praticar, repetir várias vezes, né? Acertar o movimento dos dedos. E aí você vai estudando a música, né? E pode memorizar também depois. Professor Miguel, fale para nós qual a sua música preferida. Pois olha, eu na verdade gosto de muitas músicas, né? Não sei se eu teria uma assim que é, né? E eu gosto até de tocar uma, depois toco outras, né? Não consigo ficar muito tempo na mesa, que senão vai enjoando um pouco, né? Depois eu volto. É engraçado que também tem aquele tempo de deixar lá a música que você gosta, volta para ela, aí é legal, né? Mas assim, eu estudei muito música clássica no piano, né? Então acaba que as clássicas são as que mais eu tenho gosto, assim, né? Que acabei, acho que, me envolvendo mais com esse tipo de música, estudando mais a fundo, né? Então, é Beethoven, Mozart, Chopin, isso é minha praia aí, no piano. Então, professor Miguel, para fechar sua participação aqui no Sarau da Química em Arte, você poderia tocar uma música clássica para nós? A Marcha Turca de Mozart, né?
Que maravilhosa música, professor Miguel. Realmente eleva o nosso espírito. Gostaríamos de agradecer sua participação aqui no Sarau Química em Arte e sinta-se sempre convidado a participar. Nosso muito obrigado. Você poderia deixar uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo no canal Química em Arte, professor Miguel? Gostaria de agradecer ao professor Martinho pela oportunidade, né, de falar um pouco sobre a música, sobre as pesquisas e desejar bons estudos para o pessoal. E eu acho que quem nunca tentou, né, gostaria de falar também de estudar um instrumento musical, eu acho que deve se arriscar, né, eu acho que é uma coisa que falta na nossa formação, nas escolas, nas universidades, né, mas a gente precisa da arte, né, então acho que é uma outra dimensão que muitas vezes acaba ficando esquecida, né, adormecida. Acho que muita gente tem essa dimensão artística, mas nem sabe, né, ou nem, não teve a oportunidade de se desenvolver nessa parte. Então é isso, pessoal. Na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente no canal Química em Arte com mais um Sarau Química em Arte. Um abraço a todos.